Então, meu amigo, tudo bem? Eu sou o professor Aloysio Medeiros e a gente vai fazer agora o curso pelo ponto de concurso, no Vá Direto ao Ponto, para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ok? Nós então enfrentaremos as questões de direito, as noções de direito, para o seu certame, cuja banca examinadora é a VUNESP. Olha só como vai se desdobrar o nosso curso, acompanha comigo. TJ de São Paulo, as questões serão de penal, administrativo, constitucional, processo penal e processo civil. Olha só, na aula 1 nós teremos as noções do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a Lei 10.261 de 68, e o nosso examinador, ele é bastante bacana com a gente, ele não diz que é todo o Estatuto, mas apenas os dispositivos que estão catalogados, que estão ali previstos no edital. Fala ainda da Lei de Improbidade Administrativa, aqui ele não é tão generoso assim, ou seja, temos que estudar os principais aspectos da própria lei como um todo, tá? Tudo isso com as alterações vigentes até a publicação do edital. Depois, na aula 2, nós vamos enfrentar direito constitucional, e aí, novamente, ele volta a dizer quais são os capítulos que serão objeto de cobrança, assim como o artigo 92, que trata do quê? Do Poder Judiciário. Aula 3, nós estaremos enfrentando questões de penal e processo penal. O CPP também com as alterações até a publicação do edital, e aí ele já vem dizendo quais são os artigos do CPP que serão objeto da cobrança. Tá? Direito penal também com a mesma observação, ou seja, até o advento da publicação do edital, com as alterações legislativas. E aí vem quais são os fatos típicos, ou seja, quais são os crimes que podem ser cobrados na sua provinha. Finalmente, a aula 4, nós teremos as noções de processo civil e vamos falar ainda da lei, né, dos juizados especiais que estão previstos na legislação 9.099 de 95, e aqui ele volta a dizer os artigos especificamente são objeto de cobrança, assim como a lei dos juizados especiais da Fazenda Pública de 2009, da lei 12.153. E aí nós iremos ainda na aula 4, para sedimentar bem o nosso estudo, solucionar questões de direito da VUNESP, que é a nossa banca examinadora, ok? Então vamos lá, vamos partir aqui para a gente ver como é que vai funcionar esse nosso curso. Nós vamos fazer sempre uma breve colocação em relação ao fato que vai ser cobrado e em seguida solucionar uma questão, seja de constitucional, seja de processo civil, seja de processo penal ou penal, sempre sendo questões da VUNESP, beleza? Que vem sendo uma banca para o Estado de São Paulo bastante próspera em termos de concurso. As questões da VUNESP, vamos colocar rapidinho aqui para você o seguinte, não apresentam grande dificuldade, certo? Geralmente são questões que a gente chama de letra da lei, tá? Nada impede do examinador, não tem direito adquirido o candidato a que continue no mesmo modus operandi que a gente fala em relação às questões dos concursos anteriores. Mas nós temos que trabalhar com o que a gente tem, né? A gente tem que trabalhar o quê? Um pouquinho de doutrina, jurisprudência, quando for importante, letra da lei, né? E partir para exercício. Os exercícios que nós estamos vendo, né? Inclusive vou procurar trabalhar em cima de questões recentes, tá? Não costumam apresentar grande dificuldade, basta um conhecimento básico, digamos assim, do concurseiro para que ele não perca aquela questão. É fazer a prova com atenção que vai dar certo, ok, meu amigo? Então vamos ver uma questãozinha aqui de constitucional. Olha só, acompanha comigo. Considerando o disposto na Constituição da República sobre direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas. Estamos falando o quê? Da liberdade de reunião. A reunião ela deve ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, beleza? Desde que obtida prévia autorização do delegado de polícia e não frustrem outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local. Então veja, aqui a VUNESP está jogando com as palavras, tá? E ela troca uma sutil ciência por autorização. O
que muda completamente o contexto, não é verdade? Então, nós temos que, no que diz respeito à liberdade de reunião, previsto lá na Constituição da República, no artigo 5º, fala assim que a reunião, a liberdade de reunião, ela é ampla, mas não é absoluta. Tem um contorno. Pode haver uma liberdade de reunião que desde que seja pacífica, no local aberto ao público, mas não pode ser com armas, né? Ou seja, vamos imaginar um movimento visando uma greve dos policiais civis. Então, não pode, tem que ser uma reunião pacífica, sem armas, e tem que haver o quê? A prévia comunicação, a prévia ciência do poder público competente, para fins de quê? Organizar trânsito, deslocar eventual policiamento, né, para acompanhar aquela movimentação, deslocar ambulâncias, dependendo do contingente. Então tem que ser informado qual vai ser a natureza do evento. Mas observe, o que é essencial não há de se falar em autorização, mas ciência. E aqui está colocando de forma equivocada, lógico, tá, de que tem que ter autorização do delegado e não frustrar outro. Aqui exige-se realmente que não frustre outro, e esse é o objetivo da prévia comunicação, tá? Então essa autorização aqui tornou incorreta a questão, beleza? Vamos lá, alternativa B. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der ali, até aí tá beleza, tamo junto. Redaçãozinha do texto da Constituição da República. Assegurada a competência para julgamento dos crimes dolosos e, culposos contra a vida. Então, o júri popular também está previsto ali no artigo 5º, confere a competência ao cidadão que vai julgar, né, vai ter o plenário, né, o conselho de sentença. Nós teremos as pessoas que irão efetivamente votar no sentido da condenação ou da absolução daquela pessoa, mas o desenho é delineado na Constituição da República que a competência é para os crimes dolosos, ou seja, aqueles crimes intencionais, ainda que se admita o chamado dolo eventual, aquele que não há a intenção, mas assume-se o risco, né, do resultado morte. Beleza? Então aqui, ao se falar em homicídio culposo, tornou também errada a questão. Beleza? Vamos lá. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, beleza? Princípio, vamos lá, vamos seguir. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem do juiz ou do promotor. Falou besteira aqui, promotor de justiça não. É apenas e exclusivamente ordem do juiz, beleza? Outra, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite, por determinação judicial. Olha a maldade, né? Aqui é durante o dia e não durante a noite. Ou seja, o examinador, ele percebe que a maior parte dos candidatos não lê a questão até o final e pode acabar se precipitando, beleza? Então, no nosso entender, a alternativa que estaria correta seria o quê? Alternativa C. Vamos ver se foi isso que o examinador marcou? Alternativa A. Ele quer a questão correta. Está errado, ou seja, observe que pode ter sido objeto de uma outra prova, tá? Mas o que a gente verifica aqui é que a alternativa A também está incorreta. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão, eventualmente a VUNESP dá umas escorregadas assim no gabarito, tá? Acontece, o que é importante é você ver como a prova vem sendo solucionada. A responsabilidade administrativa do funcionário exime a sua responsabilidade civil, exime a responsabilidade penal, exime do pagamento de indenização, depende da responsabilidade criminal ou é independente. Então nós temos todo o estatuto, tem norma própria que vai sedimentar o quê? Aquela colocação de que as esferas são independentes entre si. Regra geral, a responsabilidade civil independe da criminal e independe da administrativa. Beleza? Então, nós colocaríamos aqui a alternativa E. Vamos ver? Alternativa E. Felizmente, aqui nesse aspecto,
a banca examinadora concorda com a gente. Então não há de se falar em que uma depende da outra. Apenas em caráter excepcional é que nós podemos falar que a responsabilidade criminal irá vincular as outras esferas quando houver o quê? Chegada à conclusão, veja que a responsabilidade criminal demanda uma maior consistência, um maior suporte probatório. Então irá vincular as demais esferas, ou seja, a civil e a administrativa, quando chegar à conclusão da negativa da autoria, ou seja, não foi o servidor aquela pessoa que cometeu aquele delito, ou da inexistência do fato, porque o fato não existiu em nenhuma das esferas. Então, nessas duas situações, irá vincular a esfera civil e a esfera administrativa. Regra geral, independência entre as esferas, que é o que está dito aqui na alternativa E. Beleza? Então, esses eram os aspectos mais importantes que nós poderíamos desenhar nessa aula demonstrativa. Ou seja, a gente espera que você siga com a gente, né, no curso aqui promovido no Vá Direto ao Ponto, pelo Ponto dos Concursos, o melhor curso do Brasil em preparação para concurso público. E eu, Aloysio Medeiros, vou passar essas noções de direito para o seu concurso da VUNESP. Beleza? Vamos estar trabalhando aí administrativo, constitucional, penal, processo penal, estatuto do servidor, juizados especiais, beleza? E aí estaremos enfrentando essas questões com dicas importantes, preciosas, que vão te ajudar na aprovação e vamos tentar gabaritar essa provinha aí para o TJ Paulista. Ok, amigo? Grande abraço, a gente se encontra logo mais.